Eu gostaria que os irmãos, se você gosta de anotar, toma nota e depois dá uma conferida em casa, porque vale a pena meditar mais profundamente num segundo momento, não só aqui hoje na igreja. Aqui vai ser bem rápido mesmo. E aí vocês acompanhem no telão, se a equipe de mídia puder ir colocando. Então são 2 pontos. Esse primeiro ponto, firmado na rocha, e na sequência, vivendo nos princípios da economia de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, você acompanha no telão, Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27, a versão que eu estou usando é a NAA, Mateus 7, do 24 ao 27. Quem achou, diga amém. Amém. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Meus amados, o contexto do que está escrito aí gira em torno de que a vida espiritual, a nossa vida espiritual, deve ser e deve estar firmada em um fundamento forte. Jesus fala que a nossa fé, a nossa base, as nossas atitudes como cristãos, devem estar fundamentadas nos ensinos da sua palavra. Partimos do princípio de que todos que regularmente leem a palavra e vêm aos cultos na IBR, já sabem disso. A gente está acostumado, já ouviu muito isso aqui. Isso não é novidade para nenhum de nós. A prática da fé cristã deve ser firmada na palavra de Deus, na rocha que é Cristo. Este é o contexto que envolve a parábola de construir a casa sobre a rocha. Eu vou necessitar da participação dos irmãos em alguns momentos. Eu vou dar uma de professor aqui, né? Eu vou pedir que vocês completem a sequência do entendimento. Vamos, Provérbios 1,7, não precisa abrir para a gente não perder tempo. Provérbios 1,7 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria e que os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E hoje é noite de ensino. Foi essa palavra que o Senhor trouxe para mim, para que eu pudesse entregar à igreja. Cabe a cada um de nós receber o ensino que vai ser dado aqui desta noite. Eu já peço assim, que os irmãos estejam em espírito de oração e que o Espírito Santo faça abrir os ouvidos de cada um, de forma que o entendimento seja pleno, de forma que nós não fiquemos na superficialidade. Eu gostaria de meditar também no texto de Tiago, capítulo 1, os versos 22 a 25. Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Esses são os pontos que a gente vai discorrer por aqui hoje, né? E na leitura desses dois textos, eu creio que o Senhor já começa a passar o recado que Ele quer para nós nessa noite. Então vamos ficar atentos, porque Deus tem muito para nós, e se ao final houver entendimento, vai ser bênção. Retornando ao texto de Mateus 7, 24, texto de Mateus 7, 24, que foi o início da nossa reflexão, nós vemos que Jesus, ele ensina que o homem sábio constrói sua vida fundamentada na rocha, que é Ele. Verso 24, só para a gente acompanhar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Eu quero parar um instante aqui para perguntar. Quero fazer uma pergunta. A quem você tem dado ouvido? O texto diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. E a pergunta que o Senhor faz é, a quem você tem dado ouvidos? Que palavras sopradas no seu ouvido te fez ficar abatido, te deixou amargurado e mudou sua vida para pior? Aqui eu entendo, meus irmãos, que jamais devemos nos deixar abater na superfície rasa das palavras de maldição que são lançadas sobre a vida de cada um. Infelizmente, tem muita gente presa a essa herança espiritual ruim. A pessoa não cresce, não prospera, não vive uma vida abundante, porque se estagnou sob uma herança espiritual ruim. A gente tem acompanhado ao longo dessas semanas palavras aqui neste sentido. Pessoas que herdaram uma herança hipócrita e vivem uma vida hipócrita. A pessoa não cresce, a pessoa não vive a palavra, e se você se enquadra nesse perfil, precisa se libertar disso urgentemente. E oportunidade já tivemos aqui várias vezes, mas nunca é tarde para você fazer isso. E o Senhor novamente adverte que isso precisa ser feito. Através desse ensino de Mateus 7, 24, Jesus diz que não podemos pautar nossa vida espiritual em fundamentos superficiais e instáveis. Este é o contexto ensinado por Jesus nessa parábola. Mas eu quero trazer para a nossa reflexão alguns pontos do texto que chamam a atenção. Verso 24 diz, todo aquele que ouve as palavras de Jesus e todo aquele que ouve as palavras de Jesus e é homem prudente. Amém? O verso 25 diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Aqui Jesus está falando de tempestade. Se caiu a chuva a ponto de transbordar rios, se sopraram ventos, especificamente Jesus está tratando aqui de tempestade. No verso 26, fala que todo aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é insensato. Repita comigo. Todo aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é insensato. Amém? Sobre ser insensato, o livro de Provérbios tem várias passagens que nos dá uma base do que é uma pessoa insensata. Lá em Provérbios, do 1 até o 8, é uma sequência. E ao longo do livro, você vai ver várias passagens. O insensato é aquele que despreza a sabedoria e a disciplina. O insensato é aquele que despreza o conselho e a repreensão. O insensato é aquele que se contenta com a sua inexperiência. O insensato não está disposto a aprender. Ele já acha que sabe tudo.
O insensato é guiado por seu próprio entendimento. O insensato é aquele que destrói a si mesmo. São palavras do livro de Provérbios, palavra de Deus. A igreja está entendendo? O verso 27 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Aqui novamente Jesus está falando de tempestade. Chegou a tempestade. Na leitura desse texto, meus amados, eu quero falar sobre alguns pontos. O primeiro ponto nos diz e nos mostra que há uma situação de tempo ruim. Jesus disse que a tempestade veio. Os versos 24 e os versos 20, e o verso 24 e o verso 25 fala sobre o homem prudente, e os versos 26 e 27 fala sobre o homem insensato. Mas sobre ambos sobreveio algo em comum. Sobreveio o quê? A tempestade. Sobre o insensato, sobre o prudente, a tempestade veio. Ao ler esses versos, eu aprendo que seja sobre o prudente, que seja sobre o insensato, que seja no mundo, que seja na igreja, a tempestade vem. Está aí o coronavírus que não deixa a gente mentir. Chega para todo mundo. Não importa se a casa foi construída sobre a rocha ou sobre a areia. Ela será submetida à tempestade. E isto serve de alerta para todos nós. Amém? A conclusão que chegamos neste primeiro ponto é que nenhum de nós está livre de tempestade. Todos nós estamos sujeitos aos dias maus. O segundo ponto que podemos vislumbrar nesse texto é que nele há uma promessa. No verso 25, Jesus diz que a tempestade que sobreveio sobre a casa do homem prudente não conseguiu derrubá-la. O que é que eu aprendo aqui? Que a tempestade não destruirá aquele que está firmado na rocha. Isso é muito claro para a gente que já frequenta aqui há muitos anos a igreja. Mas o Senhor faz questão de colocar isso antes de qualquer coisa nesta noite. E se Ele faz isso, é porque Ele sabe que tem pessoas que não estão firmados nele. E que precisa se firmar nele. Quem está firme na rocha tem promessa de Deus. E aí você que está firme na rocha, tome posse dessa promessa. Qual é a promessa? A casa edificada em Cristo não será derrubada. Amém? Se você estiver edificado em Cristo, sua casa não cai. Sua família não cai. Sua vida financeira não cai. Por mais que a tempestade ataque. E a palavra diz que ela veio com força. Mas está firmado na rocha, não cai. Perceba aí, meus amados, que estar firmado na rocha não é estar firmado na esposa. Não é estar firmado no filho. Não é estar firmado no emprego de concurso público. Não é estar firmado na sua vida financeira boa. É estar firmado em Cristo. Às vezes a gente escuta isso e o Senhor está repetindo novamente, porque a gente escuta e não entende. É necessário que desça para o coração essa afirmativa, essa promessa de que se você está firmado na rocha, você não cai. O vento pode soprar com força, pode abalar, pode balançar, mas você não cai. A gente não pode se firmar numa herança espiritual ruim, numa palavra de maldição que foi lançada. Às vezes dá-se muito ouvido às coisas que as pessoas falam,
E a gente não dá ouvido ao que está escrito aqui. E por que a gente teme? Por que a gente amedronta? Por que a gente cai? Porque a gente não escuta o que está escrito. Porque a gente não coloca em prática o que está escrito. Porque a gente não entende o que está escrito. A gente dá ouvido à palavra de maldição. A gente dá ouvido a um conselho ruim. A gente dá ouvido às setas do inimigo. Porque quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, a gente se firma na rocha. É simples. Mas colocar em prática esse entendimento não é fácil. O terceiro ponto que eu destaco nesses versos, ele é importantíssimo e que devemos observar atentamente. O ensino de Jesus no contexto da parábola, nesse ponto aí, observe. Jesus ensina como se deve edificar uma casa sobre a rocha. Então, nesse verso aí, Jesus ensina como a gente deve edificar a casa sobre a rocha. Verso 24 novamente. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e aqui o ensino é bem simples. Jesus não fez arrudeio nenhum. São 2 pontos importantes desse ensino. O primeiro ensino, precisamos ouvir a palavra. Precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Esse é o primeiro ensino. E a pergunta que Deus faz é: você tem dado ouvidos à palavra? Sim ou não? Preste bem atenção, meus amados. Eu não estou perguntando se você tem vindo aos cultos. A pergunta não é essa. Você veio aos cultos, você vem aos cultos, beleza. Mas você está dando ouvido ao que está sendo pregado? Você ouviu uma pregação na internet muito boa, beleza. Mas você deu ouvido à palavra? Dar ouvido é diferente de escutar. Escutar, entra aqui e sai aqui. A gente escuta qualquer coisa. Dar ouvido é chamar a sua atenção. A palavra tem chamado sua atenção? Esse é o primeiro ensino. Você participou de um aconselhamento de gabinete pastoral. Beleza, muito bom. Você deu ouvido à palavra? Ou ao sair do gabinete você ignorou tudo que foi ensinado? Essa é a colocação que Deus faz nessa noite para a gente. Jesus nos ensina que precisamos dar ouvidos à palavra. Ouvir para conhecer, ouvir para ter na mente, ouvir para ter no coração, para ter a esperança de vida abundante. É para isso que precisamos ouvir a palavra. O segundo ensino que está nesse verso, que também é muito importante, está aí na primeira parte do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Aquilo que ouvimos, quando entendemos o que ouvimos, colocamos em prática. Se a gente não coloca em prática, a gente não deu ouvido à palavra. Não houve entendimento. A gente sabe que para colocar em prática é 8,500, né? Não é fácil. Não é pela nossa força. A gente carece de dobrar os joelhos, orar e pedir que o Espírito Santo nos dê força. Porque colocar em prática é o mais difícil. O homem prudente construiu sua casa sobre a rocha. Ou seja, ele ouviu o ensino da palavra e colocou em prática. Ele construiu a casa sobre a rocha. É assim que Jesus ensina os seus discípulos a edificar a casa sobre a rocha. Amados, nós só colocamos a palavra de Deus em prática, colocando a nossa vida diante do Senhor. Ouça a palavra e coloque em prática se você entendeu. Se você entendeu o recado desta noite, se você entendeu o ensino que o Senhor está começando agora, coloque em prática. Se você está dando ouvido à palavra de Deus, coloque em prática.
É assim, ouvindo, dando ouvidos à palavra e colocando em prática, que a gente edifica a nossa casa sobre a rocha. Amém? Se essa parte foi entendida, eu estou insistindo, meus irmãos, porque não é fácil. A gente escuta, e como é que a gente sabe que não colocou, que não está surtindo efeito? Porque não colocou em prática. A vida está toda desmantelada. Por isso que o Senhor insiste. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse uma pirâmide aqui na tela. E eu vou falar começar um pouco sobre o que está aqui. Esse estudo não é meu. Eu aprendi um desses cursos da UDF, eu não lembro nem mais qual foi. Mas na hora que eu estava recebendo inspiração do Senhor, o Senhor me trouxe essa figura na mente e trouxe outras figuras que eu vou mostrar aqui esta noite, que mostram mais ou menos como funciona as coisas. Os problemas espirituais são oriundos da falta de ouvir e praticar o que a palavra ensina. Os problemas espirituais desencadeiam outros tantos problemas. Se você entender essa segunda parte do ensino, nós estaremos edificando, a partir de hoje, a nossa vida financeira na rocha. Posso ouvir um amém? Amém. Meus amados, esta pirâmide, eu vou começar de cima para baixo, para que vocês tenham um entendimento mais apropriado. Depois, quando você olhar de baixo para cima, você vai entender do que eu estou falando. Muitas pessoas vivem hoje sem planos. Não conseguem planejar nada. A palavra diz que o planejar é do homem, mas o executar é de Deus. E quando a palavra diz isso, ela está dizendo que nós devemos planejar. Amém? Muita gente não consegue fazer planos. E por que elas não conseguem fazer planos? Porque elas estão sem visão. Ela não consegue visualizar mais nada, portanto não consegue planejar. E por que ela não consegue ter visão? Porque houve quebra de relacionamento. Se ela teve quebra de relacionamento, ela está sem credibilidade. Ela não consegue mais credibilidade nem entre os seus pares, nem no próprio mercado a qual ela deseja buscar algo para tentar fazer seus planos. Se ela não tem credibilidade e quebrou o relacionamento, provavelmente foi por problemas financeiros. Quando a gente tem problemas financeiros, nós perdemos a credibilidade, começa no comércio, depois com os amigos. Nós perdemos relacionamento com o banco, com instituições, com o comércio e com amigos. Nós perdemos relacionamento com Deus. Nós estamos envolvidos aos problemas financeiros. E os problemas financeiros são oriundos dos problemas espirituais. Quem está entendendo? Então, meus amados, como é que a gente resolve isso? Resolvendo os problemas espirituais. Como? Qual foi o ensino primeiro? Dando ouvido à palavra e colocando em prática. Então, muitas vezes, a gente não consegue ter uma vida abundante, porque os nossos problemas espirituais, que vai se somando, gera problemas financeiros, que gera problema de relacionamento conjugal, pai e filho, e por aí vai, familiar em todo. Deixa a gente sem visão e a gente não faz plano nenhum. Por falta de ouvir a palavra e colocar em prática. Muitos de nós, meus amados, não fomos ensinados nos princípios da economia de Deus.
Por isso, muitos de nós vivemos envolvidos nas preocupações financeiras deste mundo. A gente não teve instrução. Muitos de nós não teve instrução. Alguns tiveram, a sorte de ter pais que bateram nessa tecla, de não comprar fiado, de pagar à vista, de não pedir emprestado, de honrar compromissos. Palavra assumida, antigamente, era a palavra dada, era a palavra assumida. Então, alguns de nós herdamos isso, outros nem isso. Eu vou representar aqui, meus amados, graficamente, como funciona o ciclo virtuoso da economia baseada nos princípios de Deus. É necessário que você entenda, porque por mais que pareça simples, e eu tentei simplificar o máximo possível, é profundo, porque se a gente não buscar orientação de Deus, se a gente não estiver firmado na rocha, se a gente não der ouvido ao que está sendo ensinado nesta noite, a gente não coloca em prática. O primeiro ponto desse gráfico que eu vou mostrar para vocês é a base de tudo. A base de tudo, meus irmãos. Se a gente não entender qual é a base, qual é o princípio principal, todo o resto está comprometido. E eu vou enfatizar novamente. Não é você ter ouvido, ter vindo à igreja, e escutado a pregação. Não é só você ter escutado algo na internet. Não se trata disso. Se trata de você entender. Em nome de Jesus. O primeiro ponto, meus amados, desse ciclo virtuoso da economia de Deus, e que nós precisamos entender, é que Deus é o proprietário, preste atenção, Deus é o proprietário e provedor de tudo. Deus é o proprietário e provedor de tudo. Não tem isso de minha esposa, meu carro, minha casa, meus filhos. Deus é o dono de tudo. Quando a gente começa a entender a profundidade do que está escrito, e eu gostaria de meditar no Salmo 24, verso 1, que todo mundo aqui já conhece, quem quiser anotar para ler mais atentamente. O Salmo 24, verso 1, ele deixa bem claro. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A gente lê esse texto e vocês, eu já li várias vezes, e a gente já ouviu pregações em cima disso. Mas o que o Senhor está cobrando nesta noite de nós, que cada um de nós dê ouvido à palavra de Deus e coloque em prática. Se você já leu esse texto, se você já leu esse verso, e você não colocou em prática, você não entendeu o verso. Você não entendeu o que está escrito aqui. Não podemos ler um versículo como esse e continuar agindo como se Deus não fosse o proprietário e provedor de tudo. Tem uma frase que diz que as pessoas entregam ao amanhecer a sua vida ao Pai e passa o dia vivendo como se fosse órfão. Você entregou ali só num ritual, mas no dia a dia foi você que tentou correr atrás de tudo. Em nenhum momento você se lembrou de colocar aquilo que você está buscando diante do Senhor, a não ser de manhã, no ritual. Não podemos agir como se tudo o que temos fosse fruto do nosso intelecto, do nosso esforço. Se a gente age assim, a gente não entendeu o Salmo 24, verso 1. Por mais que seja difícil, cansativo, e não mais para nenhum que está sentado aí, mas para mim também, que foram 2 noites seguidas. Uma fui dormir 3 da manhã e outra 10 para as 5, meditando nisso aqui.
E o dia foi corrido, para todos nós. Mas quando a gente não entende o que é que o Senhor está ensinando nesta noite, a gente não está dando ouvido à palavra de Deus. Não é Edinaldo que está pregando. Eu estou falando palavra de Deus. Se você não conseguir dominar seu sono, seu cansaço, para entender o que o Senhor está falando, você não está dando ouvido à palavra de Deus. É preciso entender que o versículo do Salmo 24, verso 1, ele não está ali à toa. Não está de decoração. A gente precisa entender isso. Amém? Se cada um de vocês sair daqui hoje convicto que tudo que você tem é de Deus, a palavra encontrou um coração fértil. E provavelmente vai germinar e vai dar frutos. Se você sair daqui convicto que Deus é proprietário, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor está repetindo novamente. Deus é proprietário e provedor de tudo. Se você tiver convicção nisso, você será... Se você tem convicção que Deus é o dono de tudo, que Ele é o seu provedor, você será provado. Abençoado não. Provado. Deus vai lhe provar. Quando você cantar, como o hino lá diz, né? Tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. O Senhor vai provar. E aí vem a tempestade. A tempestade vem para quê? Para provar. E se você passar na prova, aí você vai ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma frase, eu não sei se o pessoal da mídia vai conseguir colocar, que diz assim, preste atenção, da profundidade desta frase. Eu não sei quem é o autor. E se Deus quiser ser glorificado no seu sofrimento? Está tudo bem? Se Deus quiser ser glorificado no seu sofrimento, está tudo bem? Tudo entregarei, tudo é de Deus, Deus é o provedor? Se no seu coração você disser sim, agir como Jó, que perdeu tudo e disse, continuo fiel. Aí você entendeu o que esse Salmo 24, verso 1, está querendo dizer para você. O que o Senhor está falando para você nessa noite. O livro de Jó, capítulo 10, verso 12, diz assim: Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Dê ouvido ao que está escrito aqui. Vamos dar ouvido atentamente ao que está escrito aqui. Quem deu a vida? Quem é bom? Quem cuida? Quem guarda? É o que o verso está dizendo aí. Tu me deste vida e bondade, o teu cuidado guardou o meu espírito. Se você entender isso nesta noite, eu continuo insistindo, colocando em prática, você será curado. Curado da sua ansiedade. Se você tem vivido ansioso, é porque você não tem dado ouvido à palavra de Deus. Você não entendeu o que está escrito aqui. Se você sair daqui entendendo o que isso significa, apesar de tudo que Jó passou, tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Coloque suas causas, meus irmãos, coloque sua ansiedade naquele que é o dono de tudo, provedor de tudo, aquele que guarda, que cuida. E a sua ansiedade vai desaparecer. Você vive ansioso porque você quer controlar tudo. Mateus capítulo 6, 27. A gente vai fazer um passeio aqui hoje. Diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, diz assim: exorte os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua herança
na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Sabe por que muitos de nós não entendem o que Deus fala? Porque os conceitos e princípios pelos quais pontuam suas vidas, preste atenção, seus conceitos e os princípios que você pauta a sua vida, já foram distorcidos pelo mundo que você está envolvido nele. Já caíram nos conceitos do mundo. E aí, quando eu vou ler o conceito, o princípio de Deus, eu não entendo. Só para ilustrar o que eu estou tentando passar para vocês, eu estou tentando, me perdoe porque eu sou humano, mas eu estou tentando passar da forma que eu recebi. E eu confesso a vocês que foi profundo. Eu não consigo passar isso, a não ser que o Espírito Santo esteja aí, agindo em você, e você dando lugar a Ele, para que Ele opere, da mesma forma que Ele operou em mim. Só para exemplificar isso aqui, eu pergunto, o que é prazer para você? A palavra diz, preste atenção, exorta os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso prazer. Qual o seu conceito de prazer? O seu conceito de prazer é meu corpo, minhas regras. O seu conceito de prazer é meu dinheiro, meus desejos. O seu conceito de prazer é satisfazer as suas vontades. Minhas vontades foram satisfeitas. Eu tive prazer. Esse é o seu conceito? Se a resposta for sim, e cada um sabe, e Deus sonda o coração de cada um, há muito tempo, o conceito bíblico de prazer se afastou de você. O conceito bíblico do que significa prazer já não se encaixa no seu estilo de vida. Por isso que você ouve a palavra e não coloca em prática. Porque escuta outras vozes e busca outro tipo de prazer, não o prazer em Deus. Prazer do ponto de vista bíblico significa se deleitar no Senhor. Ter paz em Deus. Ter paz na alma. Não viver ansioso. Não viver envolvido pelas preocupações desse mundo. Estar firmado na rocha. Essa é a definição do prazer bíblico. Não se atemoriza diante da tempestade que vem, porque o seu prazer está em Deus. Você está firmado na rocha. Amém, igreja? Acreditamos, igreja, realmente, que Deus é o dono e provedor de tudo que temos. Se acreditamos nisso realmente, estamos passando isso para nossos filhos? Conseguiu, Rafa, botar? Pode colocar. Se você, a maioria, a gente tem dificuldade de educar nossos filhos, porque a gente não conseguiu ouvir a palavra, não conseguiu colocar em prática. E aí a gente começa a exigir dos nossos filhos algo que a gente mesmo não se convenceu. Algo que a gente não pratica. E as crianças são espertas. Elas detectam a hipocrisia de longe. Pode até não dar na cara assim, para você não se assustar, mas no oculto. Dizem descaradamente, meu pai fala, mas não faz. Meu pai manda economizar energia, mas é um gastador sem limite, sem controle. Que legado estamos deixando para nossos filhos quando se trata de finanças? Quando eu estava meditando sobre isso aqui, meus amados, o Senhor fez questão de que essa parte introdutória fosse necessária. Porque se você não entender essa parte introdutória, o resto, toda a orientação, todo o ensino que virá na sequência, está perdido.
É necessário que você entenda que Deus é dono de tudo, que Deus é o provedor. É base. É princípio. Amém? Que legado estamos deixando para nossos filhos? Aí eu vou citar algumas coisas aqui, que na hora que eu estava meditando o Senhor me trouxe. Alguns pontos que visivelmente nos cursos da UDF, com pais, a gente escuta, e no dia a dia a gente escuta. Só o primeiro, por favor, Rafael. Só o primeiro, só a base. Pai super generoso. Dá tudo que o dinheiro pode comprar. O filho miou, ele está dando. Abriu os berros, ele está dando. Enquanto ele tiver dinheiro para comprar, ele está dando. É o pai generoso. Mas junto com isso, você está passando uma falsa verdade, uma falsa sensação de que o dinheiro nunca vai se acabar. Quando você começa a dar tudo que o filho quer, a mensagem que você está passando para ele é que o dinheiro não se acaba. É isso que ele está pegando. Pai mão de vaca, que vive reclamando que dinheiro não dá em árvore, reclama dos gastos da família, coloca a culpa do relacionamento familiar fracassado no dinheiro. O dinheiro é o vilão do relacionamento da família. Pai gastador, irresponsável, mal pagador e que não honra a palavra. Seu filho está lhe observando, está absorvendo. Há uma herança espiritual sendo transmitida e o inimigo está operando nela. Meus amados, a forma como a gente lida com finanças, lida com dinheiro, nosso ensino, crença e valores em relação ao dinheiro, pode ser bênção ou maldição. A maneira que a gente está transmitindo essa herança para os nossos filhos pode ser bênção ou maldição na vida deles. Quem está entendendo? Espiritualmente estamos repassando informações que fixam na mente do coração e no coração da criança, na alma deles. E isso se perpetua de geração em geração. Todos nós conhecemos o ditado que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre. A gente escuta muito isso por aí. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Por quê? Porque enquanto o pai estava correndo para conseguir juntar as riquezas, ele esqueceu da orientação do filho. Ele delegou a competência que era dele para a tia, para a avó, para a creche. Eles dedicam muito esforço para gerar riqueza financeira e não gastam tempo para ensinar seus filhos como administrar a riqueza que ele está tentando conseguir. Em muitos casos, os filhos desfrutam da riqueza herdada, mas não sabem gerar novas riquezas. Daí os netos pegam a riqueza, mas também não receberam o legado de como administrar do pai. E o resultado? Vende, quebra e se acaba tudo. Não adianta ter se o herdeiro não foi ensinado à luz da palavra para lidar com o patrimônio que recebeu. É questão de tempo para tudo desaparecer. E como se não bastasse, meus amados, a má administração financeira, há casos em que recebemos a herança e essa herança gera conflito familiar, briga, terríveis. O bairro de Jaguaribe aqui é um bairro tradicional de João Pessoa. Eu morei lá. E teve uma época que eu estava procurando casa. E é triste ver várias casas em Jaguaribe na ruína. E você olha para ela assim e vê, aqui tem um problema familiar. Que perdura anos e anos na justiça para saber quem é que vai ficar. Observe, amado. Deus proprietário, provedor, eu trabalho e sou mordomo, por isso que eu tenho que me alegrar no trabalho, por isso que eu tenho que fazer como se fosse para Deus, não para o meu chefe.
Algumas pessoas aplicam isso só na parte espiritual, só no reino, só na igreja. Mas isso é no dia a dia nosso. Se você está tendo dificuldade com o seu chefe, coloca diante do Senhor. Foi Ele que abriu a porta para você. Não é murmurando. Não é criticando, não é dando mau exemplo. Falando mal do chefe. Mas, Senhor, chega aqui. E se o Senhor quiser ser glorificado? Naquela situação que você está passando. Você entende que Ele é o dono? Ele é o provedor? E você vai dizer, amém, Senhor. Se não quer que eu saia daqui, eu continuarei debaixo da ordem desse perverso. É isso? Eu doador. Terceiro princípio. Segundo princípio, perdão. Eu estou partindo do segundo princípio, tomando como base que o primeiro não tem discussão. Senão eu partiria do primeiro ali como Deus, né, proprietário de tudo. Então nós vamos para Provérbios, capítulo 3, do verso 9 ao 10. Diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Fomos abençoados? Fomos abençoados? Deus nos concedeu uma fonte de renda? Não esqueçamos que temos responsabilidade. Não se trata de uma imposição, nem de um fardo, mas um privilégio de poder honrar ao Senhor, contribuindo com alegria. A gente só dá um retrocesso. No retrocesso, eu não tinha nada. O Senhor abriu uma porta de emprego para mim. Eu continuo não tendo nada, porque o proprietário é Deus. Eu sou apenas mordomo. Se eu sou mordomo, eu estou administrando aquilo que não é meu. Se não é meu, pertence a quem me deu. E se pertence a quem me deu, eu tenho que honrar Ele com as primícias daquilo que Ele me deu. É um entendimento simples. Se a gente não entender isso como um princípio, a gente não entendeu mais nada. Quem está entendendo? Amém. Fraco. Amém. Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Precisa desenhar alguma coisa aqui? Não, né? Não precisa. Mas a gente nem honra aquele pouco que o Senhor nos deu, já murmura, já reclama, mas quer o muito. Quem vai confiar as grandes riquezas? Não tem como. Porque o Senhor sabe que você foi infiel no pouco. O muito não vem. Doar é um ato de adoração a Deus. A gente precisa entender isso. Doar é um ato de adoração a Deus. Quando a gente está fazendo uma doação, a gente está adorando a Deus. Não é por generosidade, como muita gente faz. Muita gente se acha generoso e começa a doar, né, achando que obras têm algum resultado. Né? Obra sem fé é morta. Não se trata de generosidade, né? Se trata de honrar a Deus com aquilo que pertence a Ele. Não é meu, eu não tinha nada. Aí você faz, é meu dinheiro, e o meu dinheiro é minhas regras. É um princípio de colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos entender isso, meus amados, senão não funciona nada.
dizimar, ofertar e doar para quem precisa é um princípio bíblico que não podemos esquecer nem negligenciar. Esses pontos, meus amados, dizimar, ofertar e doar, eles nem devem entrar na nossa planilha financeira de despesa. Não é despesa. É algo que não nos pertence. Sabe quando o governo vai lá no contra-cheque e tira na fonte? É do governo, é de César. Deus não vai lá na sua fonte e tirar, não. Ele espera que você entenda o princípio e faça. Sabe por que o governo vai lá e tira? Antes de entrar na sua conta? Porque o governo não confia em você. Aí ele vai lá e retém na fonte. Faz isso com o imposto de renda, faz isso com a Previdência. Se ele deixar para você recolher depois, ele sabe que não vem. Metade vai falhar. E o governo vai lá e na fonte. Então, essas opções de dizimar, ofertar e doar, tem que estar já antes de qualquer coisa. Ela não faz parte da despesa. Eu não paguei meu dízimo, eu não tenho nada para pagar. Eu devolvi a Deus, que é o dono. O Senhor não me proveu com recursos financeiros para meu bel prazer. A palavra é bem clara. Lá, quando está falando de oração, ele diz: vocês não recebem porque pede mal. Pede para o próprio prazer, e não é. Se Deus lhe deu um carro, e você não se dispõe a dar uma carona àquela pessoa que está pedindo para vir para o culto e não tem como vir, você não entendeu que o seu carro não pertence a você. Lucas 3,11. Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Palavra de Jesus. Doar é um princípio que tem que estar enraizado em nós. É um ato espontâneo, como adoração a Deus. Aquele que nos provê. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nossa igreja, em particular, ela tem uma coisa que nosso saudoso pastor Léo deixou como um legado e que a gente não pode perder nunca. Ele sempre dizia para a gente: quem tem mais, pode mais, ninguém fica de fora. Não deixa ninguém de fora de um evento da IBR por falta de dinheiro. Quem tem mais, ajuda mais. Quando a gente vai para a palavra, e aqui não se trata de quantia, né? É lógico que se Deus nos abençoou com mais, é porque Ele tem propósito que a gente doe mais. Isso é uma matemática simples. Né? Eu estava com um carro zero, e aí o Senhor me abençoou mais e eu fui e comprei outro carro zero. O sentido não é esse. Amém? Então, assim, esse legado de a gente doar para quem precisa, de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é uma coisa que está entre nós já, né, deixado esse legado por nosso pastor Léo. A gente não pode perder isso. Quem tem mais, doa mais. Quem tem menos, doa menos. Quem não tem, chama num privado, num particular e expõe. Às vezes o orgulho é tão grande que a pessoa não chega e não conta. E aí não participa do evento. E quando você vai atrás, para justificar a falta com vergonha, e essa vergonha vem de orgulho, não tem outra palavra, aí a pessoa mente. Não, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Lamentável, né?
Não se trata, meus amados, também de quantidade. Alguns maiores doadores da Bíblia, que Jesus chama, né, a atenção, foi a viúva. A oferta da viúva. Foi quem deu mais lá no templo. Porque os ricos estavam dando o que eles tinham de sobra. E a viúva deu o último que ela tinha. Então, às vezes não se trata de valor. Se trata da forma generosa do seu coração, da forma que você doa. Doar com alegria. Isso vem antes de qualquer coisa. Dizimar, ofertar e doar para quem precisa. Amém? E aí também não é barganhar. Se trata de barganhar. Se for possível, Rafa, coloca aquela foto. Acho que é a segunda imagem, salvo engano. Não é barganhar, como alguns pregam por aí, né? Você oferta ao Senhor e depois você cobra para o Senhor cumprir a parte dele. Tem muitas igrejas aí pregando assim. Nós temos um alvo, nós temos um caminho, nós temos uma estrada. Se a gente pender para a direita, o extremo da direita, a gente cai aonde? Se a gente pender para a esquerda, a gente cai aonde? Na outra vala. A gente tem que buscar o equilíbrio, o caminho, o alvo. Então a gente não pode nem ir para o lado de quem diz que doa para receber de Deus, oferta e vai buscar de Deus a parte dele, nem a gente pode ir para o outro extremo, que pobreza, que riqueza é pecado e eu tenho que ser pobre porque Deus não gosta de quem é rico. São dois extremos terríveis. A gente tem que ter equilíbrio. O alvo é Cristo. Amém? Volta lá, Rafa. Contribuir com alegria, sem esperar nada em troca. Se esperar algo em troca, já não deu. Foi perdido a oferta, a doação e o que você tentou fazer para agradar ao Senhor. Ajudar o irmão que precisa e orar por um irmão que precisa, está no mesmo nível. O Senhor abençoa aquele que ajuda quem precisa, o Senhor abençoa aquele que é intercessor por quem pediu oração. No dia que cada um de nós entender a importância de ser intercessor na vida daquele que está pedindo uma oração, a pessoa quando chega para pedir oração, meu irmão, a menos que seja aquela bengala, como é o nome? Seja bengala, né? Na vida do outro. Mas a pessoa pede oração é porque ela crê no Deus que a gente serve. Ela não vem pedir oração por nada. Ela vê Deus na sua ação, na sua prática, em você, e ela vai pedir oração. E quando a gente intercede, o Senhor não só abençoa, como abençoa aquele que intercedeu. Não tem nada a ver com barganha. São princípios que o Senhor sustenta. Terceiro, poupador. E aí você vai dizer, Ednaldo, e as despesas, onde é que entra? A despesa é grande. Mas no ciclo de Deus, da economia financeira de Deus, não é eu, não. É essa. Mordomo, doador, poupador. Provérbios 6, versos 6 ao 8. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Eu não vou entrar aqui na questão teológica da aplicação disso aqui, desse verso. A ideia não é essa.
Mas eu queria chamar a atenção para um ponto finalzinho aí, que me saltou aos olhos. Se a gente observar a comida, mais uma vez eu repito, só para ressalvar, não estou aplicando aqui a teologia do texto específico. Aí eu citei o verso aqui só para chamar a atenção dessa última frasezinha, que diz, no tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Se a gente observar a comida, você vê a filhinha lá e ela vai juntando lá, porque ela sabe que vem tempo ruim, ela sabe que a tempestade vem. Se a gente não poupar, se a gente não fizer uma reserva de emergência, a tempestade vem e pega todo mundo de surpresa, como o coronavírus pegou muita gente. O ano passado o Senhor inquietou muito para fazer curso de finanças aqui na igreja, inquietou tanto, a gente só conseguiu fazer um seminário, pouca gente apareceu. E quem apareceu e conseguiu colocar em prática, eu tenho certeza que Deus abençoou. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas Deus chamou para ensinar. Deus chamou para ensinar. Quem fez sua reserva de emergência não passou dificuldade. Ah, mas isso é principal? Não. Principal é o quê? Talvez você nem tenha sido feito reserva de emergência, mas sua vida estava firmada na rocha e o Senhor supriu todas as suas necessidades até hoje. Mas isso não tira a minha responsabilidade de criar a minha reserva de emergência. Eu preciso ter isso. Poupar, guardar, é uma forma de nos prepararmos para tempos ruins e não sermos pegos de surpresa. Temos o exemplo clássico de José. O Senhor revelou a ele 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E qual foi a atitude de José? José estava firmado na rocha. O Deus de José era o nosso Deus. Mas ele não deixou de lado e foi fazer o que era visivelmente saltava aos olhos que deveria ser feito. Para quem tem entendimento. Quem tem entendimento, faz sua reserva. E José disse ao rei, 1/5 aqui a gente vai guardar. 20% de tudo que for colheita, vamos reservar, porque vai vir 7 anos. Então, José nos ensina muito sobre isso. Provérbios 21:20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. Precisamos ter uma reserva de emergência, cada um dentro da sua capacidade, mas precisamos ter. É aquela reserva que o carro quebrou, é aquela reserva que a doença chegou, a tempestade chegou, você tem ela. Quem está entendendo? Amém. E aí eu quero alertar, meus irmãos, que não se trata aqui de deixar de cumprir os princípios anteriores. Não é juntar tesouro na terra, não se trata disso. Não é juntar e ver o meu irmão padecendo na necessidade e eu não ajudar, não se trata disso. Até porque o princípio de doar veio primeiro. Você já estabeleceu dentro da sua capacidade quanto você vai doar, quanto você vai ofertar todo mês. Você precisa planejar isso. Precisamos de equilíbrio financeiro para não deixarmos as tempestades da vida nos pegar de surpresa. Porque, como a gente viu no ensino anterior, tempestade vem. E o último, já concluindo, ainda não é o último, ainda tem mais um. Eu sábio gastador. Eu sábio gastador, Rafael. Mas vamos para Provérbios 21:5, foi o que eu destaquei ali, inclusive eu destaquei só um. Os planos
de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Precisamos ter prioridades financeiras. Precisamos ser um gastador sábio. Precisamos nos livrar das dívidas. Precisamos gastar planejadamente. Não por impulso, não por emoção, não por propagandas. Infelizmente, a escravidão financeira é um dos maiores problemas dos nossos dias. E a palavra diz: aquele que pede emprestado é escravo de quem empresta. E muitos de nós estamos presos nessa escravidão financeira a banco e a outras, e muitos até a agiotas. Precisamos gastar com prioridade. Gastar com coisas que estão ligadas aos nossos objetivos de vida. Imagina só, você tem por objetivo de vida, você é mais novo, mais jovem, e tem como objetivo de vida morar fora do país, ser missionário em outro país. E aí você decide, do nada, comprar uma casa financiada em 30 anos. O seu objetivo de vida não foi atrelado ao que você acabou de fazer. Você gastou dinheiro com uma coisa que vai lhe prender aqui 30 anos. Então, o seu objetivo de morar fora foi para o espaço, por falta de planejamento. O seu sonho de vida é colocar seu próprio negócio. Mas enquanto você não bota seu próprio negócio, você está trabalhando numa empresa. E aí aparece um custo de qualificação naquilo que você está fazendo. E você vai investir 2 anos de pós-graduação ou de um curso de aperfeiçoamento, gastar do seu bolso, para se aperfeiçoar num lugar que você está ali passageiro, enquanto você não bota o seu negócio, que é seu sonho de vida. Os nossos gastos têm que estar atrelados ao nosso objetivo de vida. Quando a gente gasta fora do objetivo de vida, a gente está sendo mau gastador. Quem está entendendo? Estabelecer planos para se livrar das dívidas. Peça ajuda ao Senhor, faça propósitos para alcançar esse objetivo. Renegocia, vai lá. Mas se livre de dívida. E não adquira mais. Quebra o cartão. Faz que nem eu lá, quebra o cartão de crédito. E eu falo assim, mas a prática não é fácil. Né? A prática não é fácil. E aí, por fim, o eu investidor. Eu coloquei só Eclesiastes 11:4. Eclesiastes 11:4. Eclesiastes 11:4. E o verso 4 e o verso 6. O verso 4 diz: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Simples. Se você não planta, não tem o que colher. Quando semeamos, temos o que colher, colhemos. Por isso, nos princípios da economia de Deus, jamais podemos esquecer a base de todos os princípios. Deus é o proprietário e o provedor de tudo. Depois, precisamos entender que o nosso trabalho é bênção. Nosso trabalho é bênção. Não para murmurar, não para nossos próprios deleites pessoais. E o verso 6 de Eclesiastes diz: semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, se ambas serão igualmente boas. A gente não sabe. A gente semeia, mas não sabe. Por isso que a gente precisa da base. Deus é o dono, Deus é o proprietário, Deus é o provedor. Então, esse é o ciclo dos princípios da economia de Deus.
Deus é proprietário e provedor. Nós somos mordomo trabalhador que vamos cuidar e vamos cultivar. Nós vamos ter o fruto do trabalho e aí nós vamos dar as primícias que pertencem ao Senhor, porque a provisão é dele. Deus se alegra quem dá com alegria. Planeje entregar isso de coração, sem entrar na área de despesa da sua planilha. Doações, quem você acha que precisa, né? As ofertas e os dízimos. Depois você precisa poupar, guarde uma parte, mesmo que pouca, você vai colocando pouco a pouco, até formar uma reserva boa. Depois saiba gastar. Prioridades. Não desperdiçar, não gastar com supérfluo, não gastar com emoções. Gastar com planejamento. Não gastar com um objetivo que não faz parte do seu objetivo de vida, mas porque estava em promoção eu comprei. E por fim, invista. E aí, para concluir, esse invista aqui é no nível que eu estou depois de 4 anos, viu? Isso aqui que eu estou passando para vocês não veio da noite para o dia, não. São 4 anos de luta, de batalha, colocando diante do Senhor. E eu já dei testemunho aqui uma vez, em 2017. Eu disse, Senhor, eu quero que me enquadrar nisso aqui. E coloquei em oração. Na época eu tinha um EcoSport, que tinha acabado de comprar, acho que tinha 6 meses. E aí o Senhor disse, o Senhor me levou numa visão, eu dentro da EcoSport indo trabalhar sozinho. Eu morava aqui no Bessa, saía daqui lá para Mangabeira, sozinho. E voltava sozinho. O Senhor me deu essa visão, e quando a visão saiu da minha vista, o Senhor disse, você precisa? Eu disse, como assim, Senhor? Eu orei, o Senhor deu do jeito que eu queria, resposta de oração. E o Senhor disse, a pergunta não é essa, a pergunta é, você precisa? Eu não vou contar o resto da história, porque leva tempo, mas é mais ou menos por aí. Tem coisas que Deus nos permite ter, e depois Ele prova. E aí, meus irmãos, eu estou nesse nível aqui. E como o inimigo não brinca de ser inimigo, e como o nosso coração nunca está satisfeito, eu comecei a investir em ações na bolsa. E depois de um certo tempo, observando o mercado, como é que funciona, eu descobri uma coisa chamada day trade e swing trade. É você comprar e vender no mesmo dia, ganhando em cima da compra. Você compra na baixa e vende na alta. Algumas pessoas fazem isso no mesmo dia. E eu, visualizando o mercado, eu vi que durante a semana havia uma baixa de ações e 2, 3 dias depois havia uma alta. E eu comecei a praticar isso. Até aí, nada demais. Nada demais. Tudo tranquilo, tudo perfeito. Você vai lá, comprou, pagou, ela aumentou, você vendeu, lucrou. Simples. Tira o dízimo, tudo certo. Não tem nada de errado, tudo legal, tudo perfeito. E eu estava feliz da vida. Ações da Petrobras, ações da Oi, a Oi variando, eu ia lá, abaixa, vendendo alta. Tudo tranquilo, nada de errado. Até eu estudar isso aqui. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, o Senhor disse, ei, você está errado. Eu digo, como? Está errado. O princípio de investidor não é um princípio especulativo. Quando você compra na baixa e vende na alta, alguém está perdendo quando você está ganhando. E esse não é um princípio bíblico. O princípio bíblico para investidor é você apostar numa empresa que vai gerar renda, que vai gerar emprego. Você pega, por exemplo, uma Oi que está quebrada, que as ações já chegou a 40, depois baixou para 15, depois para 2,25, chegou a 43 centavos. Hoje ela está em 1,69. Quem comprou a 1,43, a 43 centavos e vendeu
a 2,25, que foi a última alta dela, lucrou milhões. Eu não lucrei milhões, porque o meu é pouco. Mas o Senhor disse, você está acabando de matar quem já está morto. E isso não é bíblico. Desse jeito, meu irmão. Eu estava aqui estudando e o Senhor me deu uma cacetada. Agora você pega uma empresa que está investindo em João Pessoa. Você pega uma empresa que está investindo em Natal. Está investindo em Campina Grande. E ela precisa de capital para fazer isso. E ela coloca as ações dela na bolsa. E você vai lá e diz, olha, eu quero ser seu sócio. 1.000 cotas das suas ações é meu. Porque eu acredito em você, eu acredito que você vai gerar renda, você vai gerar emprego. E o ciclo bíblico aqui, o princípio bíblico aqui, é de gerar bênção. Porque outras pessoas vão estar, aquele que estava orando pedindo emprego, é o que Deus vai abençoar com a empresa que abriu a loja. Esse entendimento veio para mim sexta-feira. Eu fiquei sem chão, sem chão. O que é que eu fiz? Vender todos. Vou investir em empresas a longo prazo, sem especulação, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar imposto. A igreja entendeu? Amém? Então, meus irmãos, investir também é uma forma de abençoar pessoas, pois o investimento gera renda, empregos, e isso também é bênção. Então, quando a gente entende como é que funciona o ciclo do princípio da economia de Deus, a gente sai do que o mundo aí coloca para a gente como certo. Amém? Que Deus aplique esse ensino em cada um de nós, assim como Ele aplicou no meu coração. E que nós coloquemos em prática e que o nome dEle seja glorificado. Amém? Pastor Ítalo. Amém. Glória a Deus. Amém? Que a gente possa aplicar essa palavra em nossas vidas. Amém? Eu queria que Rafael colocasse a última imagem aí para eu colocar para a igreja. Ela é importante. Aquele ciclo que a gente estava vendo. Imagine ele dentro da igreja funcionando. Tenha essa visão. Deus no centro de todo o corpo dele, de cada um de nós. E tudo funcionando espiritualmente, financeiramente, relacionamento, planos, visão. Uma igreja na rocha da economia de Deus, ela funciona assim, perfeito. E todo mundo é abençoado. Amém?